Vamos fechar os nossos olhos físicos, procurando observar a nossa respiração, o movimento do pulmão, do nosso corpo, procurando se ambientar nesse local que desde muito cedo foi preparado para cada um de nós, para esse momento. A espiritualidade amiga e benfeitora que nos abraça, em nome de Deus, dos ensinamentos do Cristo, que possamos nesse momento nos colocar à disposição para compreender o sentido da vida pelo olhar da doutrina espírita, para que possamos compreender o nosso caminhar nessa terra, diante das dificuldades que cada um aqui tem individualmente e coletivamente. Que possamos nesse momento, sob a égide de Deus, darmos por iniciado toda a atividade dessa casa nesse dia. Que transcorra em harmonia, paz e muita colaboração de cada um de nós para levar todos os ensinamentos que aqui for aprendido para a nossa vida diária. E assim, que o seja, agora e todo sempre. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Flávia trazendo um tema que está muito atual hoje, nos dias de hoje, pelas ocorrências que estamos vivenciando aqui no Brasil. Que a espiritualidade amiga benfeitora possa conduzi-la na sua fala. O capítulo hoje é o capítulo 13 e ela vai dar prosseguimento. Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Vamos à guerra dos óculos. Põe óculos, tira óculos. Nós vamos falar na noite de hoje do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo é um capítulo bastante interessante, porque ele vem apresentar, logo depois da instrução do capítulo anterior, que é amai os vossos inimigos, ele vem nos trazer a importância da caridade. Mas ele traz a caridade num sentido bem singelo, num sentido mais da benevolência, da beneficência. Para o Espiritismo, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é caridade, os espíritos respondem: é o perdão, é a benevolência e é a indulgência. Então, neste capítulo, Kardec vai dedicar o estudo da caridade, centrando principalmente na benevolência, quer dizer, na minha relação de trabalho, de amor, de doação com o meu próximo. Então, ele vai dar bastante exemplos nesse sentido. Bom, a parte que nós vamos discutir hoje está em Mateus, capítulo 6, e é a segunda parte do Sermão da Montanha. Os estudiosos costumam dizer que o Sermão da Montanha é dividido em 3 partes. E nós estaremos, na primeira parte, Deus fala das boas-venturas, das glórias, de quem faz o bem. Nessa segunda parte, ele nos chama para que a gente acorde a alma para o trabalho no bem. Então, é um convite ao despertar para o amor, para o despertar para o trabalho em prol do próximo. Nesse sentido, ele está cheio de orientações.
Então, Mateus começa assim. Eu peço licença para ler o versículo. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, a gente observa, neste capítulo, que ele está dando uma recomendação. Ele está nos recomendando como agir no caso do trabalho. Ele usa o termo aqui esmola, porque na lei mosaica existia a obrigação, era um dever, estava na lei praticar a esmola. E a esmola era dado para um grupo específico de pessoas necessitadas, que eram os indigentes e as viúvas. Daí a gente consegue entender por que Jesus fala do óbolo da viúva. Porque na lei mosaica, ela era uma pessoa que deveria receber, e ela doa do que ela tem. Então a gente precisa compreender, naquela época, está dando eco, né? Melhorou? Então a gente precisa compreender um pouco a cultura daquele povo, porque trazendo para a gente fica um pouco sem entender, né? Por que viúva? Qual é a vantagem de ser uma viúva e da esmola? Mas por essa compreensão de que a esmola fazia parte da lei, era um compromisso que todo hebreu tinha que cumprir, como todos aqueles compromissos que a lei mosaica trazia. Então, o ensinamento de Jesus vai centrar no ponto que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É metafórico, né, gente? No mesmo corpo, como que uma mão não vai saber o que a outra faz? É um sentido bem metafórico. Mas, na realidade, qual é o ensinamento? O ensinamento é: não alardeie o bem que você faz. Ora, por que eu não posso contar para ninguém o bem que eu faço? Porque Jesus era coerente em tudo que ele fazia. Quem gostaria de ter anunciado que está passando por dificuldades e precisando de ajuda? Quem gostaria de ter a sua fragilidade exposta, seja ela qual for? Então, Jesus, quando ele curava, ele dizia: vá e não conte a ninguém, mude, transforme, não erre mais, né? Então, ele usou a lei áurea: faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. Se você, numa situação de necessidade, não quer que seja exposto a sua dificuldade, o seu problema, por que você vai expor o do outro? Por isso ele usou o termo: não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Faça com sigilo, faça sem alardear, faça sem causar constrangimento a quem recebe. Porque no mundo de prova e expiações, qual nós vivemos, todos nós precisamos de ajuda. Não existe um ser encarnado neste planeta que não tenha precisado de ajuda. Desde o nascer, porque se não tivesse uma mãe, uma pessoa para cuidar dele, como que ele sobreviveria? Então nós sempre precisamos. Ajudar é a lei. Para nós crescermos, existe até um desenhozinho que quando fala de evolução, uma mão para cima, outra mão para baixo, e subindo uma escada. Quer dizer, aquele que está um degrau acima me puxa e eu puxo o de trás. É assim que a gente cresce. Então está na lei. A gente precisa compreender que ajudar faz parte da lei. A caridade é uma lei divina. Não é uma obrigação, é um compromisso nosso pela nossa própria fragilidade humana. Bom, no segundo versículo, Jesus, ele é parado por um discípulo, por uma pessoa
que estava ouvindo o sermão, e pergunta para ele assim: Senhor, se quiseres me curar da lepra, eu ficarei curado. E ele diz: eu quero. Assim ele fica curado. E aí ele fala para o leproso: vá e conte ao sacerdote. Aí a gente pensa, mas no parágrafo anterior ele falou que não é para contar. Nesse ele está mandando contar para o sacerdote. Vem mais uma questão cultural. Quem dava a carta de participação na sociedade eram os sacerdotes. Então, o leproso era retirado dele a autorização de conviver na sociedade, de conviver com a família. E ele precisava se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote ver que ele estava limpo da hanseníase e entregar-lhe uma carta onde ele pudesse ser reintegrado na sociedade. Por isso, Jesus manda que ele vá ao sacerdote, não para divulgar quem foi que fez, o bem que ele recebeu, mas para mostrar que ele estava livre da doença e podia ser reintegrado na família e na sociedade, né? Então, todo o tempo, Jesus é coerente com aquilo que ele foi falando. Em momento nenhum, ele cai em contradição. Então, a gente precisa compreender que todo esse momento que ele fala é para que a gente não crie nenhum constrangimento, nenhuma situação embaraçosa para aquele que está necessitando de socorro. Daí o ensinamento, que a vossa mão esquerda não saiba o que deu a vossa mão direita. Bom, quando a gente trabalha nessa perspectiva de ocultar o bem, a gente demonstra grandeza espiritual, porque a gente não expõe o nosso irmão e a gente está nesse processo de compreensão dessa lei universal, que é a lei do amor, que é a lei de ajudar a todos, porque todos nós precisamos de ajuda, como um compromisso nosso, íntimo. Mas nós podemos dividir a humanidade em vários grupos. Existe o grupo daqueles que são indiferentes à dor alheia, que antes ele do que eu, não sou eu mesmo, o problema é dele, cada um com o seu cada um, né? É comum a gente ouvir hoje, principalmente nessa época que estamos vivendo de tanto individualismo, né? Eu já tenho os meus problemas, cada um que se vire com os seus. Existem esses, então ele está mais doente do que o necessitado, porque ele ainda não consegue nem ser tocado pela dor do outro. E quando a gente não consegue sentir a dor do outro, quem está doente somos nós, porque a gente não consegue perceber o sofrimento alheio. Então a doença está habitando muito mais em nós que naquele que está sofrendo. Então nós temos esse grupo encarnado hoje no planeta Terra. Temos também pessoas que fazem o bem e fazem com ostentação, principalmente agora com as redes sociais, que a gente tem que mostrar tudo, né? Tudo que a gente faz a gente tem que mostrar. Uma ilusão de uma vida que não é a vida real, né? De satisfação, de beleza, de perfeição, que não é a realidade. Então todo mundo está lá postando o que fez ou o que não fez, onde foi, o que comeu, né? Nesse sentido, que todo mundo tem que ver aquilo que eu faço. As pessoas que agem assim, nós quando agimos assim, né? Nós estamos tendo uma relação de homem com homem. Quer dizer, nossa relação na ajuda para servir o próximo, para ajudar o próximo, é uma relação onde eu me percebo melhor que o outro. Então é o homem com o homem. O que tem a ser exaltado aí? Meu orgulho, a minha vaidade, né? Qual é a minha concepção de vida quando eu acho que essa relação de superioridade por conta das diferenças sociais ou das necessidades? A relação que a gente percebe é que a minha concepção de vida é que a vida é a vida material. Não existe recompensa no mundo espiritual, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em vida espiritual, eu só acredito nessa vida. Então eu tenho que ser recompensado nessa vida, eu tenho que ser recompensado agora. Mas se ninguém vê, como é que eu vou receber a recompensa? Como é que eles vão dizer que eu sou bom? Como é que eles vão dizer que eu ajudo, se ninguém está vendo o que eu estou fazendo?
Então, a minha concepção de vida é uma vida aqui, presente, material. Eu não tenho concepção de futuro, de vida após morte, e a minha fé é uma fé muito restrita. Por quê? Porque eu só acredito naquilo que os homens veem, naquilo que os homens enxergam. Então, a minha fé é uma fé questionável. Eu estou exaltando o meu orgulho, indo em contrapartida, né, em direção contrária à lei de amor, né, e à humildade que é ensinado por Jesus, né? Então, nós estamos aí não entendendo a regra básica desse ensinamento, a lei áurea desse ensinamento, que é: faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. E é importante a gente lembrar, como eu disse anteriormente, né, a juventude de hoje costuma falar: o mundo não gira, o mundo capota. Nós estamos vivendo aí a situação do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas que tinham uma vida social e financeira estabilizadíssima e hoje não tem nada, perdeu tudo. E está precisando da ajuda do governo, da cesta que estão sendo enviadas, da água, do socorro. Ninguém sabe o nosso futuro. Ninguém sabe o que nos reserva, o que pode nos acontecer. Uma situação dessa e a gente se vê necessitando de tudo. Uma pessoa que dormiu com dinheiro no banco, com uma casa quitada, cheia de conforto, tranquilidade, e hoje não tem nada, não tem sequer a roupa para vestir. Ela está recebendo doações, porque tudo dela se perdeu com a enchente. Porque a água não bateu na porta só do pobre, ela bateu na porta de todas as pessoas, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. E aí, a necessidade da gente entender que hoje eu estou nessa situação, mas amanhã eu não estarei nessa situação. Então, eu não posso esquecer essa lei áurea de fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, quando eu faço o bem, pensando só nessa relação de homem com homem, eu já recebi a minha recompensa. Existe também um outro grupo, que é o grupo que faz o bem e deixa transparecer só uma pontinha, só um pedacinho. É aquele grupo que começa a compreender essa relação da caridade como uma lei, como um dever social, um dever humano, mas ainda tem a necessidade de ser visto, de anunciar o bem que ele faz, né? Então, a gente fica vendo situações assim: eu já estou muito cansada, passei a manhã inteira em pé na sopa lá, mexendo, como chama mesmo lá as meninas da sopa? O caldeirão, elas puseram o nome no caldeirão. Meu braço, eu fiquei em pé lá no caldeirão. Então, eu não falei, eu não escondi, mas eu deixei uma pontinha ali aparecendo. Não estou falando das meninas daqui não, viu, gente? É uma coisa mostrando como que é a ostentação do bem que se faz, né? Ao contrário, as meninas daqui são maravilhosas. Todos os rapazes também que vêm trabalhar no sábado tiro o chapéu para eles, fazem 700 sopas, chegam 6 horas da manhã e ficam aí até deixar a cozinha brilhando, e sempre com um sorriso aqui, e agradecendo e tratando bem todos aqui que aqui chegam. Então, não estou falando deles, é apenas uma situação que a gente está trazendo como exemplo, né? Então, esse também está se mostrando a ostentação daquilo que ele faz, daquelas horas que ele dedica ao bem. Existe também um outro grupo. A esse grupo, né, Kardec, no seu comentário, diz que são os hipócritas, que escondem, mas não escondem, né? E existe também um outro subgrupo, que é aquele que faz barganha com Deus. Eu venho para a sopa, passo meu sábado inteirinho mexendo naquele caldeirão, e eu vou passar por uma situação dessa? Não mereço. Deus não está vendo o que eu estou trabalhando aqui todo sábado em pé, das 6 da manhã até sei lá que hora, trabalhando nessa sopa? Deus não está vendo? Então, esse grupo também, que faz o bem, mas a relação dele não é com o homem, a relação dele é com
Deus, mas essa relação dele com Deus é de barganha. Eu faço bem e você não deixa eu passar por nenhuma dificuldade, você não deixa eu passar por nenhum problema. Esse também é um hipócrita que já recebeu a sua recompensa. E nós temos também um outro grupo, o grupo que faz o bem e cobra pelo bem que faz. Ah, você não viu o que eu fiz para você quando você estava precisando? Não acredito que você já esqueceu. Esse, de acordo com o Evangelho, são os piores, porque eles cobram o bem que eles fazem, eles humilham, eles exigem daquele que recebe o bem, né? E esse trabalho eles não recebem nem a recompensa nem de Deus e nem dos homens, porque ele cria atrito com os homens, passa a se antipatizar pelos homens, e como ele não está fazendo com essa compreensão da lei de amar o próximo, ele também não agrada a Deus, então ele também não recebe recompensa. Mas nós temos um terceiro grupo que recebe a recompensa de Deus, porque a relação dele não é com os homens, é com Deus, mas não é de barganha, porque ele compreendeu a lei áurea, ele faz aos outros o que ele gostaria que fizesse, ele tem a consciência de que caridade é dever. Então ele vai praticar a caridade porque ele sabe que é um dever da lei, que eu só cresço quando eu ajudo os outros a crescerem. E ele não faz porque ele quer que Deus veja e recompensa, ele faz porque ele tem prazer em servir, porque ele compreendeu que ajudar o próximo é uma necessidade que todos nós temos, porque todos nós vamos passar por isso. Esse tem uma concepção de espírito imortal. Esse tem uma fé inabalável. Ele sabe que Deus vê tudo que passa na terra, todas as folhas das árvores que caem, todos os fios de cabelo que caem. Ele tem a certeza de que ele está amparado por Jesus, que ele está protegido por Deus, e ele tem a consciência de que fazer caridade é um dever. E ele faz por amor, desinteressadamente, sem preocupar em absolutamente nada que venha a receber. Quem pratica essa caridade desinteressada, essa caridade real, sem a ostentação, pratica não só a caridade material, como também a caridade moral. Por quê? Porque ele resguarda aquele irmão que recebe a caridade, porque ele protege aquele irmão que recebe a caridade. Ele faz com que aquele irmão não se sinta humilhado, não se sinta ultrajado, não se sinta menosprezado na sua intimidade por estar recebendo. Haroldo Dias tem uma palestra que ele fala, gente, eu estou falando da sopa porque sopa é algo que quase todas as casas espíritas distribuem, tá? E ele fala, é muito bom a gente fazer sopa, distribuir sopa, mas a gente tem que pensar que um dia eu posso estar na fila para receber a sopa, né? Então, é esse movimento de rotação que a vida faz. Então, esse irmão que tem essa consciência, ele sabe que um dia ele pode estar do outro lado da fila, né? Recebendo e não doando, né? Então, quando ele pratica a caridade, ele pratica resguardando esse nosso irmão que está recebendo a caridade. Ele não tem interesse, ele não tem preocupação que alguém esteja vendo, mas ele tem a vontade real de servir, de ajudar e de amparar. Ele conhece verdadeiramente as leis, busca vivenciá-las, busca entendê-las, busca compreender. Então, assim, esses exemplos que a gente foi dando não é uma escala, tá, gente? A gente sai desse para esse, não. Porque a gente não é de todo ruim e também não é de todo mal. Tem situações que a gente vai fazer desinteressadamente, tem outras que a gente vai fazer interessadamente, talvez até inconsciente a gente faz isso. Qual é a importância? A importância é lembrar, olha, agora eu já sei quando eu for fazer, o que me impulsiona a fazer. O que está me levando a fazer? É reconhecimento? É isso que eu estou querendo? Reconhecimento dos homens? Reconhecimento de Deus? Ou é compreensão de que a lei é uma lei natural e é que eu preciso colocá-la em prática na minha vivência?
né? Porque é um processo característico da evolução. Então, nós vamos nesse processo passando por todas essas fases, uma vez em outra, outra vez em outra, de forma que a gente vai aprendendo a ajudar o outro e passando por isso. Mas como esse momento, esse sermão, esse capítulo específico é o capítulo que vai nos ensinar a caridade como beneficência, então é um capítulo do Sermão do Monte que fala da importância da gente despertar a nossa alma. Então, é exatamente essa proposta de Jesus. Vamos despertar a nossa alma na prática do bem. Despertar para fazer o bem e analisar esse bem quando a gente for fazer. Por que eu estou fazendo? O que me impulsiona a fazer? Eu, como espírita, praticante aqui na Casa Espírita, trabalhador da Casa Espírita, essa consciência de que essa lei é uma lei universal já está interiorizada em mim? Eu, como espírita, como consciente da doutrina, tenho a certeza de que eu sou um espírito imortal? Eu tenho a certeza de que hoje eu estou numa situação, mas amanhã eu posso estar em outra, por isso eu preciso aprender a servir? Então, é essa a discussão do capítulo, para a gente aprender a servir, sem olhar a quem a gente está servindo, mas servindo com amor, servindo com vontade, sem nenhum objetivo, sem nenhum interesse pessoal. Era esse o recado da nossa noite de hoje. Agradeço a vocês a paciência e muito obrigada. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas oportunidades nos dadas no dia de hoje. Agradecemos o amparo, agradecemos a saúde, agradecemos por estarmos aqui nessa casa de bênçãos, esse celeiro de luz, onde nós podemos, Senhor, nos banquetearmos com estes estudos, com a espiritualidade maior. Rogamos, Senhor Jesus, o auxílio e a assistência a nós, aos nossos familiares, aos nossos irmãos que aqui não puderam comparecer. Mas pedimos especialmente, Senhor, aqueles que desconhecem o Teu Evangelho, aqueles que ainda, Senhor, têm dificuldade em vivenciar o bem e o amor, aqueles, Senhor, que se dedicam ao mal, ao crime, que se perderam nos vícios, Senhor, e aqueles que desistiram da vida. Derrame as suas bênçãos de paz e de amor a todos os corações, a todos os nossos irmãos em todos os lugares deste planeta Terra, auxiliando, Senhor, as nossas crianças, os nossos irmãos nos hospitais, os nossos irmãos que estão abandonados nas ruas, nos asilos. Abençoe, ampare e proteja os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma situação tão difícil. Dai força, Senhor, para que eles possam recomeçar a vida. Inspira-lhes coragem, bom ânimo e fé. Ampare também, Senhor, os nossos irmãos que estão nas zonas de guerra, para que eles possam, Senhor, ter a assistência espiritual e que esses dirigentes, Senhor, possam encontrar um momento de paz e levar um pouco de paz a estas famílias, a estes corações. Enfim, Senhor, pedimos que não falte jamais a Tua assistência a nenhum de nós, onde quer que estejamos. Que a Sua misericórdia, Senhor, nos envolva, nos trazendo sabedoria, discernimento e amor. E assim, Senhor, agradecidos por essa oportunidade, vos rogamos a permissão
de darmos continuidade na segunda parte deste trabalho nas salas, encerrando aqui este momento, para que possamos, Senhor, continuarmos este tratamento. Em seu nome, em nome de Sebastião Marte, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.